Atos, capítulo 1. Meu caro Teófilo, como é que vai, meu amigo? Tudo em ordem, né? Pois bem, meu amigo. No primeiro livro que registrei para o senhor, eu dei as notícias. Contei coisa por coisa, sem deixar passar nada, falando dos feitos e dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus e também das instruções que ele deu por meio do Espírito Santo aos cabas que ele escolheu para ser apóstolo. Eu disse tudo a você, desde do comecinho mesmo, até o dia que Nosso Senhor foi levado para o céu. Mas antes dele ir, depois de ter passado por todo sofrimento e pela morte, Jesus apareceu a eles em carne e osso e não deixou dúvida nenhuma, provou mesmo que estava vivo. Ele apareceu aos discípulos, não foi um dia nem dois não, foi 40 dias aparecendo e se reunindo com eles, falando sobre o reino, o governamento de Deus. Aí, numa dessas, meu caro, enquanto ele estava comendo uma refeição, Nosso Senhor passou uma ordem dizendo: olhe, vocês vão para a capital Jerusalém e não me saia de lá, viu? Tenha paciência e fique esperando meu pai mandar o que prometeu a vocês. Estão lembrados do que eu disse a vocês? O batismo de João foi com água, mas tá bem pertinho, tá chegando o dia de vocês serem batizados com o Espírito Santo. Pois pronto, fique no aguardo. Aí os que estavam ali reunidos, mais Jesus, perguntaram: meu senhor, aí vai ser nessa época que o senhor vai ajeitar as coisas e entregar de novo o reino, o governo a Israel? Vai ser nesses tempos, é? Aí Jesus disse: rapaz, agora isso aí é só com o Pai. Pela autoridade dele, ele já marcou os tempos, as datas de fazer essas coisas. Não carece vocês saberem disso, não. O poder que vocês vão receber é do alto, quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Aí vocês vão testemunhar de mim na capital Jerusalém, em tudo que é canto da Judéia. Vai se estender para as bandas de Samaria esse testemunho sobre eu e vai desaguar de caminhar fora nesse meio de mundo, até essa mensagem chegar no último canto dessa terra. Aí depois de dizer isso aos discípulos, Nosso Senhor Jesus foi levado para o céu na vista deles tudinho, diga aí. Foi subindo nas alturas e os cabos olhando, nem piscar, piscava, bestinha. E Jesus subindo, foi ateando, até que uma nuvenzona encobriu Nosso Senhor da vista deles e eles não puderam mais ver. De repente, apareceram dois cabas diante deles. Agora e sai roupa bem branquinha, mais alva do que a lã do algodão. Aí disseram: homens da Galileia, o que foi mesmo, hein, que vocês estão aí tudo impressionados olhando para cima? Olhe, esse dito Jesus que vocês viram com os próprios olhos ser levantado do meio de vocês para o céu, vai voltar do mesmo jeito que vocês viram ele subir. Aí eles só fizeram descer o Monte das Oliveiras, porque essa subida de Jesus para o céu tinha se passado lá, né? Aí desceram e voltaram para Jerusalém. Era faixa de 1 quilômetro dessa serra lá para a rua. Aí foram. Quando chegaram aonde ele estava arranchado, só fizeram subir as escadas e ir para o quarto de cima. Isso era Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, aí Tiago, filho de seu Alfeu, Simão, do grupo dos Zelotes, e Judas, o filho de seu Tiago. Estava tudo lá presente. O canto de reunião de oração deles era lá. Se reunia direto. Aí as mulheres vinham também para orar com eles, inclusive Maria, a mãe de Nosso Senhor, na companhia dos irmãos de Jesus. Ela vinha direto para a reunião também, ela e as outras mulheres. E o Judas Iscariote, cadê? Deixa eu dizer a tu, meu caro Teófilo, o que é que aconteceu com ele? Pois ele recebeu dinheiro sujo de traição, do pecado contra Nosso Senhor, e foi investido num pedaço de chão. Pois foi nessas dita terra que o finado Judas caiu de cabeça e se esbagaçou lá embaixo. Homem, foi coisa feia, viu? O cabo se partiu no meio, meu amigo. Foi tripa e intestino para todo lado. As coisas do estômago do cabo se espatifou. Foi uma cena feia mesmo. É tanto que o caso se espalhou pela capital Jerusalém todinha. Todo mundo ficou sabendo. E o desmantelo foi tão grande
que os próprios moradores apelidaram o terreno de Aceldama, que na língua deles significa as terras banhadas de sangue. Diga aí. Mas como eu ia dizendo, num dia desses de reunião, estava reunido faixa de uns 120 irmãos. Nisso Pedro ficou em pé diante deles, tomou a palavra e disse: Meus irmãos, olha, a gente sabe que o que aconteceu com o finado Judas, que foi quem guiou os cabas para prender Jesus, o que se passou com ele foi para modo cumprir o registro que o Espírito Santo já tinha dito nos tempos antigos, falando pela boca de Davi, no andar música, que foi registrada no livro dos Salmos, dizendo: Sua casa vai ficar só as portas e a janela. Não vai ter mais morador, alguém que se arranche nela, só vai servir para uma coisa, crescer mato dentro dela. E diz também: E o canto que era seu, outro vem a ocupar, exercer o seu ofício, trabalhar no seu lugar. Pois pronto, tá aí. Mais explicado do que isso não fica. Nós tudinho aqui, tem que escolher um caba do meio de nós para se testemunha com a gente da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Mas não é qualquer um, não. Tem que ser um caba que teve com a gente o tempo todo em que nosso Senhor Jesus viveu no meio de nós. Desde do dia que Jesus foi batizado por João, até o dia que foi levado na vista de nós para o céu. Nisso, eles fizeram a indicação de 2 nomes lá. Olha, tem José Barsabás, apelidado de Justo, e Matias. Chega para cá para frente. Aí depois que fizeram a indicação, eles fizeram uma oração a Nosso Senhor, dizendo: Meu Senhor, olha, tá esses 2 cabas aqui diante do Senhor. E é só tu quem conhece os corações deles, como também os da gente. A gente pede ao Senhor: seja por nós nessa decisão, escolha por nós. Nos amostre qual desses 2 cabas vai ficar encarregado desse ministério apostólico que Judas escanteou, deixou de lado e foi para o canto que ele merecia mesmo. Diga a gente, qual é desses 2 cabas que o Senhor está escolhendo? Aí quando terminaram a oração, eles anotaram os nomes, né? E quando puxou, o escolhido foi Matias. E assim, Matias ocupou a vaga de apóstolo junto com os 11.